Muito bem, dia 25 de julho, quarta-feira, estamos então ao vivo aqui no programa novamente. E hoje estamos recheados com as nossas atrações, falando sobre o empoderamento das mulheres negras. Estamos aqui trabalhando para apresentar a vocês a oportunidade que deve ser dada a essas mulheres, mulheres que têm construído o nosso país ao longo da história. Muitas das vezes a gente não entende como é que pode haver ainda no século XXI tanta agressão e tanta depreciação da mulher. Isso não pode acontecer mais, gente. E falando disso, nós estaremos aqui hoje, como prometi, entrevistando nossa amiga Janete Refavela, ela que é ali do São Vicente, está conosco aqui nesse momento, para justamente tratar desses assuntos, falando sobre o Julho das Pretas. E, em se tratando desse mês especial, nós não poderíamos deixar de ir visitar ali em Abrantes, lá na Fonte da Caixa, as lavadeiras da Fonte que estiveram realizando um evento maravilhoso nesse domingo agora, dia 22. E antes de apresentá-las, numa uma apresentação que elas fizeram lá maravilhosa, nós vamos ainda também falar, mostrar para vocês algumas entrevistas que nós fizemos. E eu gostaria de começar o programa de hoje com a primeira entrevistada nossa lá no domingo, que foi a contadora Cristiane, que esteve fazendo lá uma palestra falando para essas mulheres sobre essa parte de empreendedorismo para as mulheres. Então vamos ver um pouquinho disso aí antes de nós começarmos a nossa entrevista aqui com a Janete. Vamos ouvir a Cristiane, contadora. Ok, nós estamos aqui nesse momento com Cristiane, ela é contadora, tem sua própria contabilidade, e também aqui no evento que está acontecendo, Julho das Pretas, no Fonte da Caixa, ela está participando desse evento, trazendo um pouco da sua experiência para poder incentivar e trabalhar com essas mulheres e essa comunidade que aqui está presente, para entender que eles podem ser empreendedores sim. Nós acabamos de conversar com a professora Edilene e nós vimos ela falando sobre empoderamento. E também o empoderamento acontece com a pessoa tendo a sua dignidade de construir e produzir para a sua casa. Não é verdade, Cristiane? Sim, bom dia a todos. É isso mesmo, professor Cacá. O que acontece? O empreendedorismo, ele está aí como alternativa, né? O que sobra na realidade para poder o povo, as mulheres negras começarem a atuar, porque na realidade há um mercado informal que as mulheres negras estão inseridas. Cada um tem uma parte que desenvolve a culinária, outro desenvolve estética. Então precisa criar empreendedorismo coletivos, precisa se reunir coletivamente, formar um grupo de pessoas, criar uma associação, criar uma cooperativa, para que possa ter renda e consiga sustentar, trazer o sustento da sua casa. Agora sim, o empreendedorismo, sim, separando um tempo para estudar, porque hoje ela pode trabalhar como empreendedora, mas também lá na frente ela também pode se tornar uma advogada, pode se tornar uma professora, uma engenheira, uma contadora. Então, muito bem, então nós estivemos vendo aí uma parte da entrevista com a Cristiane, ela é contadora, como eu falei, e a importância que ela vem trazendo sobre não só o empreendedorismo, mas também pela qualificação. É importante que as mulheres elas se qualifiquem para o mercado de trabalho. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dessa entrevista dela, no decorrer aqui conversando com a Janete. Mas eu gostaria de trazer ainda a professora Edilene, ela que é pós-doutora em questões raciais. Ela é formada em sociologia e ela se formou justamente nessa questão dos problemas raciais que existem, né? Então, conversando ali com ela foi muito interessante, gente. E é importante que nós tenhamos também essa pós-doutora, formada nos Estados Unidos, ela como pós-doutora, e ela hoje atua aqui em Salvador. E esteve lá nesse evento, na Fonte da Caixa, realizado e idealizado, inclusive, o seminário pelas lavadeiras da Fonte da Caixa. Então vamos ouvir também
a professora Edilene, e logo depois a gente vai fazer um bate-bola aqui com a Janete para falar sobre empreendedorismo já e também sobre essa questão racial. Tá bom, Janete? Vamos lá então ver a entrevista com a doutora Edilene. Bom dia, nós estamos aqui domingo, dia 22 de julho de 2018, em Fonte da Caixa, em Abrantes. Esse julho que é considerado o Julho das Pretas. Estamos aqui com a professora Edilene, ela é doutorada em Sociologia e pós-doutorada em Relações Raciais. E nós estamos aqui somente para fazer essa cobertura desse evento maravilhoso que está acontecendo na Fonte da Caixa sobre o Julho das Pretas. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre esse evento maravilhoso que está acontecendo no nosso município, em Camaçari, algo inédito na nossa cidade, que deve ser passado adiante, que é o trabalho do programa novamente. Trazer as pessoas que trabalham com ação social e justamente também para denunciar os abusos políticos, os abusos raciais. Eu não gosto de chamar, professora, de racismo, mas contra as etnias. Uma ação contra, mas a gente tem que colocar dessa forma, né? Então, nesse momento, professora, nós gostaríamos de saber, esse trabalho que está sendo realizado aqui, qual é o papel hoje da mulher negra dentro dessa comunidade, principalmente elas que estiveram lá no programa novamente, mostrando um pouco da sua história, da sua cultura, partindo da fonte da Caixa, onde tem as nascentes, as cacimbas, onde elas faziam as suas lavagens de roupa, tiravam sua água para cozinhar e criar seus filhos. Qual é o papel dessa mulher hoje dentro dessa comunidade aqui em Vila de Abrantes? Olha, o papel dessas mulheres, eu fiquei encantada de ser chamada para participar dessa atividade. Primeiro, porque essas mulheres, elas trazem uma trajetória de luta, de resistência, de empoderamento e protagonismo. Porque elas eram do quê? De lavadeiras, certo? Depois teve a Embasa veio e fez o encanamento da água. Então elas saíram dessa profissão para ser empregada doméstica. Era o caminho da maioria da mulher negra brasileira. O que era aquela mulher? Era empregada doméstica. E apesar de todo o avanço, ainda existe muitas mulheres e é o caminho. Diz assim, bem, qual o seu futuro? É ser igual a minha mãe, empregada doméstica, certo? Mas aí o que é que acontece com esse empoderamento no sentido da escolação, que é o caminho para nós sairmos dessa trajetória pautada às nossas antepassadas, que foi o caminho que encontraram para nos tentar, para nós sobrevivermos, era o trabalhar na casa de família. Eu digo que era a casa grande, não era casa grande. Então, hoje tem escolarização. Aí você diz, que escolarização? Hoje, graças a esses anos de um governo que pensou nas minorias, e quando você fala na população negra, na mulher negra, porque a mulher, em qualquer lugar, a mulher sempre é o segundo plano. E quando ainda agrega o que nós chamamos de interseccionalidade, quando agrega o sexo, mulher, a raça que é negra, e a questão social, que é pobre, pronto, se agrega 3 exclusões, é o que nós chamamos de interseccionalidade, que exclui essa mulher do lugar de poder. Então, a escolarização pode fazer com que essa mulher, que ela já tem de uma maneira nata a liderança, que ela possa ser... Muito bem, então. Vocês estavam ouvindo aí, então, a entrevista com a doutora Edilene. E vou voltar agora com a Janete, já parabenizando vocês, mulheres, por tudo que vocês ouviram aí no seu dia de hoje. Hoje, 25 de julho, Janete, comemora-se o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E como nós vimos aí as 2 entrevistas, a primeira foi a Cristiane, ela é contadora, e levando um pouco do conhecimento dela como mulher negra e empoderada, que tem seu próprio empreendimento, que ela é contadora,
mas também nós vimos uma mulher negra pós-doutora, se formou nos Estados Unidos. E você vem, como ela, você observa como ela vem trazendo o histórico da mulher que sofreu com aquele problema político de estar relegada em última instância, e quando ela consegue ter uma certa condição para trabalhar, ela vem trabalhar como empregada doméstica. E hoje, você que é mulher negra, representante dessas mulheres negras em Camaçari também, né, também estará sexta-feira agora na Casa do Trabalho, também realizando uma atividade referente ao empoderamento das mulheres. Como você olha essa fala, tanto da Cristiane, falando da condição da mulher chegar ao mercado de trabalho, que muitas vezes ainda está aquém daquilo que elas merecem, né? Porque o homem que trabalha como segurança do trabalho e a mulher que trabalha como segurança do trabalho, muitas vezes o valor é diferente, né? E o tratamento que é dado à unha também é diferente, não é isso? E agora você vê a doutora Edilene falando sobre essa questão da historicidade, do sofrimento delas como lavadeiras, como mulheres empregadas domésticas, para então ter seu lugar só, como ela própria falou, que ela sendo filha de empregada doméstica, hoje ela é uma doutora. E aí, Janete, me conta um pouco aí também, até indo pelo seu percurso de vida, até isso aí. O que eu tenho a dizer hoje sobre a questão da mulher negra, principalmente aqui no município, é a desvalorização mesmo, é a falta de respeito conosco. O que acontece? Se nós sairmos dentro da cidade, nós vamos ver várias mulheres hoje que são ambulantes, que são empreendedoras de sua vida, que sustentam, que cuidam, que estudam. E assim, o mercado ele não vê essa mulher como uma empresária. Isso é uma situação que eu acho que precisa ser muito discutida aqui, é o empreendedorismo. A questão da mulher, na questão de cultura, o que nós aprendemos era que não tinha necessidade de estudar. Certo. Que hoje está bem diferente. Em Camaçari hoje temos um legado de várias mulheres que hoje estão trabalhando. Eu falo muito das mulheres de Camaçari porque é a minha realidade. Então, Camaçari precisa hoje de visibilizar e visualizar as mulheres, as nossas mulheres negras. A ideia dessa mesa redonda do dia 27, ela está focando bem isso, o empreendedorismo, o direito da mulher negra, o empoderamento e o turismo. Eu não falo do turismo orla, eu falo do turismo sede. Eu falo das coisas, dos sambas que nós temos aqui, que são mulheres negras que estão nele, da capoeira que a mulher negra trabalha, das casas, dos restaurantes, que todos eles são dirigidos por nós mulheres. Uhum. Então a ideia dessa mesa redonda foi justamente para que a gente consiga discutir esse assunto, para que se abra para a sociedade esse assunto. Eu agradeço ao programa essa oportunidade, agradecendo também ao trabalho das mulheres, das guerreiras negras que nós temos aqui. Temos também a questão das mulheres negras que são deficientes. Eu acho que a questão do deficiente aqui em Camaçari, no geral, ela não é bem conduzida, mas ainda temos as mulheres negras que são deficientes, que são portadoras. Porque ser mulher, ser negra, ser da periferia, ser deficiente, temos a questão da religiosa, que ser do axé e ser uma mulher solteira, que é a maioria, é difícil você estar dentro dessa sociedade que é tão preconceituosa. Preconceituosa. Intolerante. Intolerante. Você não precisa agradecer agora, Janete, porque o programa, novamente, é justamente para fazer com que haja essa mudança radical de pensar Camaçari. Pensar Camaçari, pensar Bahia e Brasil. E até mesmo o mundo, porque pela internet, os nossos internautas não tem limite de território. Todos estão nos assistindo e podem nos assistir a qualquer momento. E o programa é para dar visibilidade mesmo, social, a todas essas classes que você acabou de pontuar. E é um prazer tê-las conosco aqui no nosso programa novamente, discutindo esse tema que é tão importante. Você sabia que hoje tem homens que têm medo do empoderamento feminino? Eu acredito que sim. Tem homens que têm medo, nós somos gente. Maioria, e né? não compreende esse empoderamento, a importância dele. Há uma confusão entre o movimento feminista e o empoderamento feminino.
Enquanto o movimento feminino, o movimento feminista vem para tentar buscar a igualdade entre os gêneros e fazer com que haja, dentro do trabalho, dentro da sociedade, um poder de igualdade entre homem e mulher, o empoderamento da mulher negra, da mulher como de modo geral, vem para acabar com essas mazelas sociais. Porque como você foi perfeita quando você fala aí sobre a mulher solteira, mãe solteira, ela é negra, já há um preconceito por ser mãe solteira. Hoje, no século XXI, já tem o preconceito por ser negra, de ser pobre da periferia. Tem esse problema todo, né? Então você começa... também ainda tem a religião do candomblé. Ainda tem, ou umbanda, ou de matriz africana, qualquer que seja. Ainda tem a questão também de ter necessidades especiais. Então você já tem um problema só, já não basta tantos outros para poder ser somados a ela. E quando chega em casa, que é casada, o marido ainda espanca, a violência, o marido ainda quer que seja a empregada dele para poder trazer a cerveja na mão. E coisas do machismo do dia a dia. E não vamos confundir o empoderamento da mulher, que dá dignidade, que traz a autoestima para ela e a visibilidade, né? Não querendo fazer com que haja uma guerra em casa, não é isso. Pelo contrário, é harmonia. É uma harmonia. Hoje tem muitos homens aí que estão desempregados e a mulher está sustentando a casa. Muito. São batalhadoras. Então foi muito bom você ter trazido essa fala sua sobre essas questões todas, mas sem a gente deixar de lembrar que há uma diferença muito grande entre essa coisa do movimento feminista com o empoderamento da mulher. Então vocês mulheres negras hoje estão de parabéns pelo seu dia de hoje, 25 de julho, e é um prazer estar com você aqui, Janete. Não tem que agradecer, é um prazer, esse espaço é para você. Esse espaço, inclusive, eu gostaria de agradecer a presença de Paulinho do Esporte, que está conosco aqui no estúdio, assistindo pessoalmente com a gente aqui nesse momento, né? Pena que ele não pode falar hoje, mas vai ter o dia dele para ele estar conosco aqui, Paulinho. Nós vamos bater um papo sobre essa questão também do esporte, mas também da questão das pessoas com necessidades especiais. Inclusive, falando de Kung Fu lá em Candeias, aquele jovem que também recebeu um tiro nas costas, ficou tetraplégico, e agora, tetraplégico não, paraplégico. Ele ficou paraplégico, não tetraplégico. Mas um amigo meu, e a gente precisa também dar esse empoderamento para essas pessoas. Também precisam trabalhar. Aqui em Camaçari também nós temos um caso, né, de um nadador que ele também sofreu isso. Né? O empresário também é amigo nosso, né? Então o que acontece? O programa novamente é para isso, é para trazer essas discussões para aqui e daqui espalhar para o mundo. Gostaria de mandar um abraço para a Adson, que nos acompanha, esse internauta, nosso irmão, que nos acompanha sempre, mas também para a família Carvalho, que está nos acompanhando nas redes sociais. Além disso, os meus amigos lá da Suíça, Raul, Naira, estão nos acompanhando aí também pela internet. A minha família lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, família Reed, eles que nos acompanham, a Jeane, Ted e meus sobrinhos Pedro e Steven, um beijo no coração. E, além disso, a todos aqueles meus irmãos da família Queiroz, família Amaral, Sacramento, e todas as famílias que nos acompanham nessa tarde, nesse programa. Janete, eu tenho uma outra entrevista que é com a vice-diretora Eliane, vice-diretora do Marquês de Abrantes lá em Fonte da Caixa. Por quê? Porque esse evento na Fonte da Caixa, gente, foi elaborado pelas lavadeiras da Fonte. E elas estiveram comigo aqui, a Lúcia, a Gilda e a Arnaldo estiveram conversando comigo, mostrando um pouco dessa cultura delas. Então, o que foi que elas fizeram? Transformaram isso, essas dores, em sucesso. Esse trabalho da lavadeira da Fonte da Caixa, somos parceiras. É um trabalho feito junto com a Rede Terra de Camaçari, que é a Rede de Turismo Étnico Afro de Camaçari. Isso. E nós temos a Orla, que está com Lúcia à frente das mulheres, e aqui eu, que estou com a Rede de Turismo Étnico da Lama Preta, a Rota da Lama Preta. É um trabalho em conjunto sede Orla. Okay. Marcos na Orla, Marcos com Lúcia e Janete e na favela aqui.
Uma das coisas que eu acho que seria necessário hoje, o 25 de julho, falar é das pretas de Camaçari. Uhum. Nós temos Negra Magna, que é uma preta atuante dentro de Camaçari. Nós temos Yara da Paixão, que é uma professora que está fazendo mestrado, que merece uma atenção do município. Nós temos Yaraci. Eu ia falar o nome dela agora. Yaraci, que é uma minha amiga negra Yaraci. Um beijo, Yaraci. atuante, então merece. Uhum. Eu vejo a primeira-dama do município Sim. também, que é uma negra atuante no Sim. município. Então, assim, Camaçari tem muitas negras. Você, muitas Janete. negras. Janete, eu já sou negra As Marias de por natureza. Camaçari. Então, para todas as negras de Camaçari, eu acho que nós precisamos ficar coesas, ser forte, porque a nossa luta é diária. Eu digo que nossos leões já estão em extinção. Porque ser mulher negra é matar um leão todo dia para sobreviver. Eu acho que cada mulher negra está com os leões assim em extinção. Se uma mulher já mata um leão, as negras matam 5, 10. 5 leões. Então, nossos leões já estão em extinção. Tanta morte. Então, temos que... Parece que nasce mais, né? É. Parece que nasce mais aí. É incrível isso. É muito... Mas Camaçari está tomando um rumo mais seguro com isso. Tá, né? Nós estamos... Você tem sentido isso? Estou sentindo isso. Eu acho que estar aqui hoje já é um diferencial. Tem uma pergunta aqui do internauta. Antes de nós colocarmos aqui a entrevista com a professora vice-diretora Eliane, lá do Marquês de Abrantes, vamos ver nossos internautas que estão falando aqui. Confu, que eu falei agora de Candeias, estamos assistindo, viu? Ele pergunta aqui, o que a senhora acha que mudou da juventude para a geração de hoje? Comprometimento, eu acho que o comprometimento... Está melhor ou está pior? A participação, eles estão muito longe. Foi bom você fazer essa pergunta, porque foi uma das coisas que eu estava preocupada com a juventude. Eu estou trazendo justamente para essa mesa redonda escolas públicas e escola particular. Eu estou com 2 escolas do Novo Horizonte, que a SEDU que disponibilizou para estar. Eu estou com o Dom Pedro, que está levando as turmas dele, justamente para que a gente passe essa informação para eles, para que eles vejam, para que eles se sintam como negros e que vejam que a história ela continua, não parou. Uhum. Envolver os jovens nessas questões é um trabalho que está sendo feito. É exatamente isso que a professora doutora Edilene está falando sobre essa questão do empoderamento das mulheres lá da Fundo da Caixa, por causa dos filhos delas. Né, que nós vamos ver na entrevista da vice-diretora também essa questão da educação. Então vou até deixar para que a própria vice-diretora possa responder. Mas antes disso, ainda quero dar um abraço e um beijo, mandar um abraço e um beijo para meu querido Paulinho do Esporte, que ele inclusive parabeniza o programa por trazer essas pautas. Muito importante trazer a informação com clareza e certeza, principalmente de quem vivencia isso tudo na pele. Certeza. Porque só sabe mesmo quem está passando por isso tudo, né, Janete? Morar no conjunto Minha Casa Minha Vida, que eu moro no conjunto São Vicente, que foi entregue às mulheres, e que, na verdade, ele levou um título de povos com dificuldades estruturais, né? Nós chegamos no São Vicente somos excluídos. Foi dado esse título para o conjunto aí, as pessoas que chegavam ali? Nós temos essa marca de que... Já não basta uma marca, ainda tem que ter mais uma implantada pelo próprio poder público. Imagina, rapidinho, aí dói, aí me machuca, porque eu sou político, gente, e você faz um conjunto habitacional para ajudar as pessoas. Mas eu vou dar para você, só que eu vou marcar você, viu? Você vai ser o quê? Como é que é o título que foi dado? Nós somos de risco social. Imagine só, ali é de risco social. Aí o camarada já tem até medo de passar em frente com o carro dele. Exato. E assim, Gente, mães solteiras, são mulheres Deus. solteiras, nós tivemos vários problemas por isso. É um absurdo isso. Você, mulher solteira, e assim, como ficou divulgado de que era em maioria solteiras e com risco social, foi horrível no começo. Imagina, então você já sofre com tudo isso na pele. Ainda tem o morar. Ainda tem que ser taxado pelo poder público como sendo de risco. Aquela área ali é de risco social. Cuidado, não passe lá. Pelo amor de Deus, ainda gente. Estamos assim, sem nenhuma Janete, política pública foi dentro ótimo você do trazer bairro. isso aí, viu? Eu não sei não. Realidade. Eu fico estarrecido
com essa barbárie que fazem com o nosso povo. Mas vamos lá então, pedir ao pastor Ney que coloque aí a entrevista com a vice-diretora, professora Eliane, que ela vai falar um pouco sobre a educação lá dentro da Fonte da Caixa. Marquês de Abrantes. Professora Eliane. Pessoal, hoje nós estamos aqui recheado de professoras, doutoras, empresárias, trabalhando nesse seminário maravilhoso referente ao Júlio das Flores. E nesse momento está aqui do meu lado a professora Eliane. Ela é a vice-diretora do Colégio Marquês de Abrantes e, por ser de Vila de Abrantes, acompanha todo esse processo de construção de identidade dessas mulheres lavadeiras da Fonte. E nós estaremos agora conversando com ela para falar um pouco, não somente das lavadeiras, mas falar também dos filhos dessas lavadeiras que estão nas escolas e a importância do seu exemplo para as crianças. Então, professora, essas lavadeiras hoje, os seus filhos já estão nas escolas, a senhora conhece muito bem a história delas, e o exemplo das lavadeiras para essas crianças, o significado que tem na vida delas. Dentro desse processo histórico, eu vejo hoje um resgate de valorização da mão de obra local. Por ser, há tempo atrás, até uma forma de sustento familiar. Essa comunidade não existia, mas existiam as fontes. Essas fontes é uma forma de sobrevivência para essas mulheres. Dentro do meu contexto histórico, por residir nessa comunidade de Vila Abrantes, na verdade eu passo para morar aqui na década de 80, mas eu sou de Cordoaria. Então eu pude presenciar muitas mulheres vindo lavar suas roupas nessa localidade chamada Buraquinho, e seus filhos seguiam essa mesma trajetória. Hoje já não se faz mais isso porque a água encanada chegou na localidade e esses hábitos deixou de existir, até porque tivemos umas outras oportunidades para fazer forma de ganhar o sustento. Mas é uma história muito rica, é uma história que precisa ser valorizada e resgatada, porque faz parte da nossa história de Camaçari. É uma pena que se perdeu muito tempo, nesse decorrer de tempo, se perdeu muito com isso. Então, nesse caso, professora, dessa valorização, é justamente... Muito bem, então. Nós vimos aí um pouco da entrevista com a vice-diretora Eliane, e ela falando justamente essa questão de que foi perdido muito da valorização desse povo, dessas mulheres, e agora está de novo se resgatando. E os seus filhos lá passam a ter um pouco mais de orgulho de até poder contar a história das suas mães. Entende? É o empoderamento. Exatamente, é o empoderamento. Então, quando o filho não tem vergonha, é porque sofre algum tipo de preconceito, a própria sociedade impõe esse preconceito, mas agora não. Quando você começa a resgatar a história de vida dessas mulheres, começa a expô-las como, mostrá-las como heroínas, que são verdadeiras heroínas, o próprio filho dela começa a ter orgulho de ter a mãe que tem. Entendeu, Janete? Com certeza. E criar filho, ser uma mulher negra para criar um filho nessa sociedade está cada vez mais difícil. Primeiro que assim, nós estamos enfrentando uma situação do envolvimento dos meninos com drogas. Eu tive um filho que foi assassinado com droga. E assim, as comunidades estão muito excluídas, sem políticas públicas dentro dos bairros. Então, quando você vê que a juventude está sem perspectiva, quando você vê que a educação está muito distante, que o lazer está distante da gente, então, como uma mãe, como uma adolescente, o que é que ele vai fazer? De orgulho de quê que ele vai ter? Ele não tem orgulho do bairro, ele não tem orgulho da vida que tem, não tem pertencimento. Porque ele não vê nada, ele fica sem perspectiva. Então, eu penso que o que nós precisamos hoje é trazer as políticas públicas para dentro do bairro, ter um processo de inclusão realmente eficaz, vigente, eficaz.
ser atuante. Se vê a questão da mulher negra na sociedade hoje, que assim, a maioria das mães, nós temos muitos casos de mãe que teve filhos assassinados por vários fatores. Uhum. E que assim, o índice de depressão, por estar desempregada, por ter perdido um filho, tá muito grande e não temos esse acompanhamento pela sociedade. Sim. Eu me preocupo muito com isso pelo fato de ter passado. Mas as mulheres que estão passando por todo esse problema aí, hoje já podem encontrar apoio com mulheres como você, como as lavadeiras da Fonte, da Caixa e outras instituições, como a CIS, que está lá também. A CIS é a Associação Cultural de Inclusão Social, que vem trabalhando e vem se fortalecendo juntamente com a sua instituição e assim por diante. Então não é momento de baixar, é triste a história, é doloroso uma mãe perder o filho, eu sinto a sua dor, nunca, jamais na minha vida quero imaginar passar por um momento desse. Mas aí é onde entra a força dessa mulher. Pois é, que de ir buscar mulheres empoderadas, como Fabiana Franco. Que mandou um recado para você aqui. Que ótimo. Guerreira de muitas lutas. Que ela, Fabiana Franco, é outra negra maravilhosa, assim, orgulho de ser camaçariense. Uhum. A luta dela dentro do... Que já é na área de ambientalista, né? De ambientalista, de mãe que também cria um filho deficiente, de mãe solteira e com a diversidade sexual. Tá vendo? Só dona Fabiana Franco. Então, você é nossa querida aqui, nossa queridinha. Nós somos guerreiras, nós Guerreira, somos fortes. Sim, de luta. Fabiana vai estar conosco, ela está na mesa falando sobre empoderamento e turismo, que é o domínio dela. Então, eu penso que é isso, a gente tem que estar se fortalecendo, vendo o Camaçari, sabe? Hoje, orgulho, hoje Yara é uma advogada. Então, ter uma mulher, filha de Camaçari, do município, que mora no 2 de Julho, que está junto com a Casa da Mulher Negra, é uma advogada dentro de Camaçari, de ter Yara da Paixão, uma professora que faz mestrado, que se preocupa com o trabalho do Enseja, que é a educação de jovens e negros e mulheres dentro do município. Então, cada hora que eu estou vendo que tem cada um pedacinho de Negra Magna que está trabalhando com as entidades sociais do município, com Rose Braga, que está trabalhando, faz o trabalho dela de divulgação da mulher negra dentro do município, com Solange Borges, que trabalha a questão da mulher dentro do terreiro. Então vamos mostrar essas mulheres lá na lavadeira da Fundo da Caixa. Quando foi que começou esse trabalho, como começou, porque elas fizeram uma apresentação maravilhosa. Pastor Ney, solta as lavadeiras da Fundo da Caixa, mostrando a origem delas. Nós vimos uma pequena apresentação das lavadeiras da Fonte, como era feita o trabalho delas lá na Fonte, lavando a roupa. Mas essas mulheres, elas saíram daquele momento e partiram para um outro momento, Lúcia. Vocês se organizaram e começaram também a produzir alguns produtos. Lúcia é uma das que trabalham com a Associação Cultural de Inclusão Social, a ACIS, e está aqui hoje pela manhã, é uma das responsáveis também por esse movimento, por esse trabalho aqui em Fonte da Caixa de Abrantes. Você me conte um pouco então dessa transição de sair daquele momento de lavadeira para começarem a ser produtoras. Como isso acontece e de que forma vocês se organizaram? Então, bom dia. Através do grupo de mulheres, a gente formamos o grupo da lavadeira, no qual a gente também começamos a produzir licores, né? Tem vários sabores, mas aqui nesse momento só tem 2, maracujá e amendoim. E a gente também fabricamos doces, cadas, pamonha, bolos, e assim, canjica, artesanato, né? Tem uma pequena demonstra aqui para a apresentação. Temos aqui a boneca, nós temos o abajurzinho, né? O lustre, né? Lustre de tampa de garrafa, né? Aqui a gente tem um suporte, botar planta
para botar na mesa, você bota uma plantinha dentro, fica lindo, né? Temos um porta-contonete, né? De lã, né? A gente faz também essas passadeiras, né? Na época de São João, as passadeirinhas. Temos o arranjo, né? O arranjo. Temos essas taliscas que é para fazer jarro também. Temos a bonequinha. Tem várias coisas que a gente faz, várias coisas. Hoje a gente praticamente sobrevive, né? Além de outras coisas que aparecem, né? A faxina, o negócio a gente agiliza. Tá vendo, Lúcia? Nós começamos uma entrevista com você e Gilda roubou a fala. Muito bem, viu, Gilda? É essa espontaneidade que eu gosto de você. E a minha espontaneidade de roubar cocada também. Você pensa que eu vim pra cá só pra entrevistar? Parabéns, meninas. Pois é, pessoal. Quarta-feira estaremos então apresentando o nosso trabalho. Muito bem. Nós vimos aí então as lavadeiras da Fonte da Caixa apresentando seus produtos. Nós ficamos ali vendo o licor que era produzido por elas, a cocada, os artesanatos. Também foi servido lá a comida típica daquela região naquele dia, Janete, no domingo. E você percebe assim que há uma autoestima delas elevada por conta empoderamento. disso. Esse empoderamento aí. E nós estamos falando sobre essas mulheres de Camaçari, mulheres negras de Camaçari. E eu gostaria de falar de uma pessoa especial para mim, que é Dilma Mendes. Guerreira. Guerreira ela. Guerreira no esporte, professora na vida, professora de educação física. E Dilminha técnica, né? Não, ela é fantástica, né? Dilma Mendes. Dilma, um abraço, querida. Você sabe que eu sou seu amigo e irmão. Desde 78 que nós firmamos esse pacto de amizade e irmandade. E eu acompanho você assim com orgulho de saber que Camaçari lhe deu essa oportunidade de crescer, né? Nós sabemos as dificuldades que é para o nosso povo, mas parabéns, você é uma vitoriosa, viu? E estamos juntos aí. A jornalista pois é, Janete. Dilza de Jesus, Dilza de Jesus, né? Filha de Camaçari. Então, pessoal, pelo andar da carruagem, Janete, eu estou mais sem tempo agora para poder dar continuidade. Então, vamos encerrar. Faça suas considerações finais e vamos encerrar o programa já. E sexta-feira estarei lá na Casa do Trabalho lhe acompanhando, tá bom? Fique à vontade para se despedir do pessoal. Mulheres negras de Camaçari. E convido a todos para que a gente consiga, dia 27, mostrar para Camaçari que nós somos mulheres, que nós somos negras, que nós somos empoderadas e que nós temos muito patriotismo. Teremos também, Judeca, uma exposição dos produtos de mulheres daqui de Camaçari, que é um dos nossos trabalhos, empreendedorismo, que é a Rede Refavela e a Rede Mundi, com Edson Costa, que é um trabalho em rede, um trabalho que... para frente, Camaçari. Muito bem, então. Eu gostaria muito que Janete fosse a minha vereadora, viu, gente? Vamos botar no coração dela. Um beijo no coração, programa maravilhoso, programa novamente acaba se despedindo aqui de vocês com esse dia, essa tarde maravilhosa. Um beijo a todas vocês, mulheres maravilhosas, negras do nosso Brasil, latino-americanas, caribenhas, pelo seu dia. E até quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Muito bem, pessoal. Nós estamos agora reunidos com as lavadeiras da Fonte e nesse momento elas farão uma pequena apresentação para nós como era feito isso lá na Fonte. Então fiquem à vontade, meninas, divirtam-se e nos divirtam também.
aí, gente? Fogo